Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Estamos de volta ao estudo sobre o livro de Apocalipse. No episódio anterior, acabamos de falar sobre as 7 igrejas, finalizamos os capítulos 2 e 3. Antes, porém, de seguirmos para os capítulos seguintes, de 4 em diante, precisamos deixar bem claro o conceito que talvez não tenha sido falado com todas as letras. Todos os critérios apontados por Jesus sobre a vida cristã em cada carta endereçada às 7 igrejas são critérios de 2 tipos, abordados com o mesmo objetivo, que é a consumação da nossa salvação e consequente vida eterna com Deus. Os critérios positivos são comportamentos aprovados por Deus que devem ser conservados até o fim para alcançarmos o cumprimento das promessas de Deus e Jesus. Os negativos são critérios de reprovação por desobedecerem à vontade de Deus, que devem ser corrigidos imediatamente no nosso comportamento espiritual e mantidos assim até o fim, para que não nos frustremos com a perda ou não atingimento da pretensão futura, em que deveríamos alcançar a entrada no descanso de Deus, à semelhança do que ocorreu com o povo de Israel durante a travessia do deserto. Então, leia e releia continuamente os capítulos 2 e 3, avalie sua vida espiritual para saber em que rumo está a sua vida. Pois, apesar de serem palavras contundentes, ainda há tempo para nos corrigirmos. Caso contrário, temos todo o Apocalipse nos apontando a consequência final de cada caminho que vamos tomar em nossas vidas. Espero de coração que cada um de nós escolhamos o caminho da vitória com Cristo. Mais uma coisa sobre as 7 igrejas. A quem são endereçadas as cartas? Perceba que cada carta é endereçada ao anjo de cada igreja. O anjo, como vimos neste caso, é o líder das igrejas, pois o líder, o pastor, bispo ou reverendo, é quem cuida do rebanho de Deus e é quem deve apacentar as ovelhas de Jesus Cristo. A decisão da escolha do caminho que vamos seguir é individual, de cada membro, mas a orientação e liderança da igreja é do pastor. Portanto, tem sua responsabilidade direta no papel de admoestar, orientar e apacentar o rebanho de Deus. Vejamos a referência de João 21, 14 a 17. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Outra referência, 1 Coríntios 3, de 8 a 17. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu
como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas, veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Essa passagem, Paulo falando para os coríntios, que estavam discutindo quem era de Apolo, quem era de Paulo, e Paulo se referia a que eles não eram espirituais, que estavam sendo carnais porque estavam preocupados sobre quem eles responderiam ou de quem eles tinham ouvido a palavra. E Paulo diz, não, Deus é o lavrador, nós somos apenas os cooperadores. Mas sim, cada um de nós construímos em cima do fundamento, sendo o fundamento Cristo. Enfim, muita gente confunde, acha que aqui está sendo falado daquele cristão, membro da igreja, que vive a vida em pecado e que no fim será salvo, provado pelo fogo, mas escapará. Não é isso que está sendo dito, o texto é muito claro, é sobre as pessoas que estavam se referindo aos líderes, por isso eu fiz a leitura dessa passagem aqui. Elas se referem aos líderes que edificam sobre o fundamento que é Cristo, ou seja, os líderes que edificam os membros da igreja com a sua doutrina. E essa doutrina pode edificá-los de forma diferente, pode edificá-los como um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de feno e de palha. E isso tudo vai ser provado, ou seja, a obra do líder da igreja que edificou sobre o membro da igreja. Então, é muito importante para demonstrar a responsabilidade do líder da igreja sobre os membros da igreja. Enfim, finalizamos então totalmente aqui as cartas às igrejas. Vamos às prévias do novo tema, porque agora nós vamos abordar dos capítulos 4 a 22, porém, antes de entrarmos também já nesses capítulos e falarmos especificamente, nós temos que falar sobre o que vem antes, ou seja, temos que nos preparar. E existem elementos prévios, informações anteriores que nos ajudam a ter uma visão melhor do entendimento sobre o que vem adiante e como nós podemos entendê-las e interpretá-las da forma correta, para que não vire uma confusão. Tem muita gente que diz, não, o livro de Apocalipse é uma confusão, eu não consigo entender, os textos são confusos, fala de coisas que eu não entendo. É exatamente isso que vamos fazer. Vamos, então, aprender como entender o livro de Apocalipse. Muito bem, então vamos mencionar alguns desses pontos. Nesses elementos prévios, chamamos de elementos introdutórios, eles são introdutórios à abordagem dos temas de Apocalipse. Eles são referentes às profecias, referentes à forma e ao conteúdo. Referente às profecias, as profecias sobre Jesus que foram profetizadas nos levantam uma questão: será que todas elas foram cumpridas? Tudo que foi profetizado sobre Jesus, será que já foi finalizado, foi cumprido? Vemos que as profecias sobre Jesus se dividem em dois eventos no tempo. Primeiro, as que se referem à vinda de Jesus, que falam sobre seu nascimento, morte e ressurreição, e existem as profecias que se referem à sua volta,
sobre o dia da ira de Deus ou do Cordeiro, sobre a descida de Jesus nas nuvens em grande glória, sobre a consumação da salvação e reino ou reinado de Jesus na terra com o seu reino de sacerdotes. Então, está óbvio que nem todas as profecias se cumpriram. As sobre a sua vinda, sim, até porque ele já veio, restando por cumprir as profecias sobre a sua volta. E é exatamente disso que se trata o livro de Apocalipse. Por isso, há muitas remissões às profecias do Velho Testamento. Então, nós veremos que devemos estudar ou trazer à tona essas profecias para que possamos entender o que está sendo o tema trazido e que está sendo revelado. Então, para que assim possamos compreender o cumprimento dessas profecias que ficaram pendentes sobre a volta de Jesus. Como exemplo, temos profecias de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, Daniel, Amós, Ageu, Sofonias, Malaquias e etc. Ao longo do texto, de acordo com o tema específico, nós vamos mencionar as referências de cada profeta. O segundo ponto, que também serve como item introdutório, que nos ajuda a entender o livro de Apocalipse, os temas, e as suas interpretações, se referem à forma e ao conteúdo. O Apocalipse ele tem um conteúdo de revelação que é apresentado com um formato específico. E quando não percebido e entendido, as pessoas ficam em extrema confusão. Preste muita atenção, porque o que vamos falar aqui, mais uma vez, eu volto a repetir, eu nunca vi nem ouvi nenhuma orientação sobre isso. Então, quero compartilhar com vocês que estão acompanhando esse estudo a visão que temos sobre isso. Então, primeiro vamos falar sobre a forma. O formato se refere à roupagem ou cenário em que os conteúdos são manifestos. Estamos falando das apresentações das 7 igrejas, das visões sobre o templo de Deus no céu e das visões da terra. A essa percepção vamos chamar de metodologia de interpretação, que é composto por resumos prévios e posterior repetição com detalhamento. Tendo essa complexidade em mente, propomos, então, assim, uma nova análise e uma nova abordagem dos textos do livro de Apocalipse, como vamos expor a seguir, tendo como objetivo que o leitor alcance, assim, o entendimento das revelações. A narrativa do texto de Apocalipse, em muito, se assemelha à narrativa do que encontramos no livro de Gênesis, onde temos primeiro um resumo ou esboço do que será apresentado logo adiante com mais detalhes. Então preste bastante atenção ao que estamos revelando aqui. Uma forma de entendermos o livro de Apocalipse e que ela não é nova, ela já era utilizada, é um estilo literário, já utilizado em outros textos, como exemplo em Gênesis. E vamos mencionar esse exemplo. Tomemos como exemplo, então, logo o capítulo 1 de Gênesis, onde temos o esboço da criação em 6 dias. E logo depois, nos capítulos seguintes, de 2 a 6, o que nós temos é a repetição destes mesmos eventos, porém com riqueza de detalhes, que não constam da parte anterior, que chamamos de esboço ou resumo. Então temos uma parte inicial, um esboço ou resumo, que fala abreviadamente sobre os temas que vão acontecer. E logo em seguida o que vemos é uma retomada de cada tema em específico e com explicações com maiores detalhamentos. Então, na verdade, não é uma coisa diferente do que foi dito anteriormente. É uma repetição dos mesmos temas com o oferecimento de maiores detalhes para o entendimento. Então, esse mesmo estilo ele é utilizado em Apocalipse. Vou citar aqui agora o exemplo e preste bastante atenção.
Então, onde temos os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, né, no 5, quando o Cordeiro recebe o livro selado com os 7 selos, nós temos depois o capítulo 7 e o capítulo 8. O 8 se refere aos 7 anjos que recebem as 7 trombetas. Temos o capítulo 10, o 14 e o 15. O 15 são 7 anjos que recebem as 7 taças. E todos esses que eu mencionei são capítulos prévios. Eles contêm um resumo ou esboço do que vai ser expandido nos textos a seguir, podendo ser um bloco, selos, trombetas ou taças, ou apenas o texto que conterá a repetição com a descrição mais detalhada do esboço anterior. Esse estilo literário tem a finalidade de, primeiro, dar uma ideia do que acontecerá, para depois comentar e expandir essa narrativa com mais detalhes no texto que segue, assim como acabamos de apontar no primeiro capítulo de Gênesis, e depois a explicação, a retomada dos mesmos temas em capítulos posteriores, oferecendo maior detalhamento. Então, nesse contexto, né, foi mencionado já no parágrafo anterior, quando ressaltamos alguns capítulos, os capítulos que seriam um resumo ou esboço prévios. Todos aqueles que eu falei, eles contêm um resumo, eles são um esboço do que virá adiante. Os capítulos 6 contêm a descrição de 6 dentre os 7 selos. O capítulo 8 contém a descrição do 7º selo e a descrição de 4 trombetas. O capítulo 9 contém a descrição mais detalhada, né, de um esboço prévio, que se refere à quinta e 6ª trombetas. O capítulo 11 tem a descrição da 7ª trombeta. E no capítulo 16, os anjos derramam as 7 taças, então é a descrição das 7 taças. No capítulo 16, por exemplo, o capítulo 15, o 14 e o 15 é o resumo, o 16 é a descrição. Então, são esses os blocos especificamente com as suas descrições. Então, os capítulos 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 são os capítulos com textos que apresentam mais detalhes de profecias do que vai acontecer. Mas elas já foram antecedidas no texto de Apocalipse por algum capítulo ou alguma parte que apresentava um esboço, que depois será repetida com maior detalhamento. Nós vamos ver essa dinâmica a todo o tempo. Então, por isso, temos vários textos sendo repetidos em todo o livro de Apocalipse. Porém, se observarmos com atenção, seguindo esse critério de estilo de texto que comentamos previamente, iremos perceber que, na verdade, são temas diversos que são repetidos e que foram distribuídos no livro, tendo como base esse critério de primeiro ser apresentado um resumo e depois o mesmo assunto vai ser narrado com maior detalhamento. Muito bem, agora que mapeamos a forma como o texto está distribuído em todo o livro de Apocalipse, fica mais fácil a análise, consequentemente o entendimento e a assimilação do conhecimento do que Jesus quis nos revelar. Bom, isso quanto à forma. Agora, falemos quanto ao conteúdo. Todo o conteúdo do que está exposto, apresentado e revelado em Apocalipse também não é novidade. Eles também já foram apresentados ou em alguma profecia, como já falamos, né, e serão apresentadas e citadas ao longo do texto, ou se referiram a alguma coisa que também foi profetizado, foi comentado ou mencionado por Jesus. Jesus já havia falado sobre esse tema, sobre o fim dos tempos. Então, o Apocalipse, ele não é diferente, ele não fala, ele não se choca de maneira diferente, né, sobre o que Jesus falou.
E nós vamos dar as referências, o que falou nos evangelhos, né? Que está registrado através dos evangelhos. Então, tudo isso já tinha sido dito. Então, a gente não pode ler Apocalipse esquecendo, né, achando que é uma coisa nova e que nunca nada foi dito. Ao contrário, nós temos que ler Apocalipse buscando as referências do que foi dito antes, para que possamos entender o contexto e, dessa forma, obtermos também um melhor entendimento sobre contextualização, sobre os temas, para que possamos fazer a interpretação do que estava restando para ser cumprido. Então, não podemos ler. Muita gente lê esquecendo-se do que já tinha sido dito. Muito bem. Então, o que está apresentado nos evangelhos deve ser usado como base e como norte, né, como uma bússola para entendimento do livro de Apocalipse. Por conta disso, né, já tendo feito um estudo sobre isso, eu vou apresentar agora aqui para vocês um resumo que serve como roteiro que está baseado nos evangelhos. Nos evangelhos nós temos as referências de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, com algumas prévias em Mateus 10, Lucas 12 e Lucas 17. Muito bem, muita gente deixa o livro de João de fora, porque diz que ele não é um livro sinóptico, né? Que não tem essa repetição com pequenos acréscimos, complementações sobre cada um desses temas. Esses livros que nós citamos, Mateus, Marcos e Lucas, com os capítulos mencionados, eles abordam os mesmos temas com alguma pequena variação. Então, muita gente, por isso, deixa de fora o livro de João. Mas nós não vamos deixar de fora, porque, na verdade, nós sabemos que João também se referiu de uma maneira diferente, um estilo literário diferente. Então, o que é diferente é a narrativa que João faz, mas ele também abordou temas sobre o fim dos tempos. E essas informações, esses temas que estão no livro de João, estão do capítulo 13, versículo 33, até o final do capítulo 17. Muito bem. Então, baseado nesses capítulos de Mateus, Marcos, Lucas e João, foi feito já um levantamento e separamos em 11 itens, que são itens que eles se tornam um resumo e um roteiro baseado nas narrativas de Jesus, mas que estão todos abordados no livro de Apocalipse. Então, item 1, apostasia, tribulação, grande tribulação e o anticristo. Item 2, todos os cristãos vivos estarão presentes durante esse período de tribulação e grande tribulação. Item 3, sobre a plenitude dos gentios. Item 4, a volta de Jesus acontecerá apenas após os eventos astronômicos de grandiosas proporções. Item 5, a volta de Jesus será gloriosa, não será oculta, não será em segredo e não será só para alguns e não para todos. Não, a volta de Jesus será percebida por todos, crentes e não crentes, porque será estrondosa. Item 6, conversão do remanescente do povo de Israel. Item 7, ressurreição dos mortos e transformação dos vivos na volta de Jesus. Item 8, o tempo da volta de Jesus será quando ninguém estiver esperando. Item 9, aquele que ficar firme até o fim será salvo. Já falamos sobre paciência dos santos, paciência de Cristo ou perseverança dos santos. Item 10, dia do Senhor, dia da ira de Deus ou do Cordeiro. É o mesmo que a separação do joio e do trigo, ou vindimar as uvas da vinha da terra no grande lagar da ira de Deus. E o item 11, orar e vigiar. Essa é a espinha dorsal do conteúdo do livro de Apocalipse. Mas todos esses temas já foram apresentados por Jesus quando ele fala sobre o fim dos tempos. Então, veja que ele se torna um esboço e um resumo, né, o que o Jesus já tinha dito previamente. E ele simplesmente traz esses temas à tona com maior detalhamento, obviamente, no livro de Apocalipse.
Referente ao conteúdo, além desse que apresentamos, e obviamente, meu irmão, meu amigo, minha amiga, a questão aqui é, você deve ler, já mencionamos isso, todos esses livros e capítulos que aqui foram mencionados. Você deve fazer a sua leitura para você identificar esses pontos, né, que estão ali narrados. Deve fazer sua leitura para verificação do que está sendo dito e para que também a palavra de Deus entre no seu coração e que você, peço a Deus que você esteja aberto, né, em sinceridade, em desejo de aprender a palavra de Deus e não, né, com o coração cerrado, né, fechado, mas aberto. Ore a Deus, peça a orientação de Deus para que a palavra de Deus, então, ela possa ter acolhimento e para que, assim sendo, ela produza frutos, né, ela brote e dessa maneira ela possa, pela glória de Cristo, né, com a luz de Deus, ela possa produzir o entendimento, possa chegar ao seu entendimento, para que assim então você adquira esse conhecimento, que é o que estamos dividindo aqui com vocês. Então, vamos à última parte aqui do nosso estudo, ainda referente ao conteúdo, que eu chamo de motivos e pré-requisitos para a volta de Jesus Cristo. Sim, é o que você ouviu. São 2 itens, né? Motivos, ou seja, o porquê, né, da volta de Jesus. Por que ele vem? Por que ele precisa voltar? O que está pendente? Qual a necessidade da volta de Cristo? Então, esses são os motivos, né? Ele precisa voltar para cumprir, para fazer, realizar algumas coisas. Ok, veremos alguns pontos. E quais são as condições ou pré-requisitos? Ou seja, o que tem que acontecer antes para que ele possa vir? É isso mesmo que você ouviu. Você verá, existem condições que, se elas não forem cumpridas, Jesus não pode voltar ainda, ou seja, no tempo, ele ainda não pode voltar. Então, ele só voltará após o cumprimento desses pré-requisitos. Então, vamos a esses 2 blocos, né? Os motivos, ou seja, por que Jesus virá, por que ele precisa voltar. Então, e tem dentro dos motivos, né, da justificativa ou da necessidade da volta de Jesus. Primeiro, ele precisa voltar para separar o joio do trigo. Lembra da parábola em que foram plantados o trigo, à noite veio, né, o diabo, o inimigo, e plantou o joio, e no dia seguinte os servos perguntaram para o Senhor: querem que separe? E o Senhor, né, da lavoura disse: não, vamos deixar tudo junto para que, né, na hora de separar não se retire ali o trigo junto com o joio, mas ao final nós faremos a separação. Bom, muito bem, então esse final ele tem uma hora que tem que chegar. Então, um dos motivos é para separar o joio do trigo. Ou, em outros termos, é a mesma coisa, fazer a vindima das uvas, né, no lugar do dia da ira de Deus. Isso são analogias, né? Isso, na verdade, é exatamente isso. É a consumação da salvação e da vida eterna para os que guardaram a fé até o final, ou a condenação eterna, né? A segunda morte. Segundo item, segundo motivo pelo qual Jesus vai voltar: conversão do remanescente do povo de Israel. Isso está em Apocalipse 1:7, já mencionamos isso. Isso está em Isaías 49:6, isso está em Romanos 11:25, 26, isso está em Romanos 11:15 e Daniel 12, de 1 a 4. Outro motivo pela volta de Jesus: ele tem que voltar para reinar com os seus reis e sacerdotes por 1000 anos, está em Apocalipse 20. Mais um motivo pela volta de Jesus é: os seus inimigos serão postos para serem pisados debaixo de seus pés. Isso está em 1 Coríntios 15, de 24 a 26.
Então ele precisa voltar, Jesus, né, um dos motivos da sua volta é para que os inimigos sejam postos por escape dos seus pés, né, como piso, né, ou abaixo de seus pés. Sujeitos, né, todos estejam sujeitos a Jesus. E o quinto item, quinto motivo é ele precisa passar o reino para Deus. Então, primeiro ele precisa reinar para depois passar o reino para Deus. É mais um motivo. 1 Coríntios 15, 24, 1 Coríntios 15, 27, 28 e Apocalipse 21, 3. Agora, os pré-requisitos, as condições, aquelas que se não ocorrerem, Jesus ele está contido, ele está retido nos céus. Então, até que ele venha, essas coisas precisam ser cumpridas. Item 1. Precisa ocorrer um momento de apostasia, aparição do anticristo, alteração da verdade, dos mandamentos e operação do erro. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, quando Paulo diz, não se engane, Jesus não está às portas, ele só virá quando acontecerem essas coisas. Então, Paulo mesmo diz que é uma condição. E que Jesus não pode vir antes que isso ocorra. Item 2 das condições, enfraquecimento da igreja e vitória de Satanás sobre os santos. É isso mesmo que você ouviu. Isso é um pré-requisito e vai acontecer. E isso está. Por isso é que os santos estarão presentes na tribulação e na grande tribulação. Porque se não estiverem, isso jamais aconteceria. Mas vamos lá. Isso está em Mateus 24, de 15 a 25, em Daniel 7, 21, Daniel 7, 25 e Daniel 8, 12. Outra condição, Jesus só volta quando finalizar a plenitude dos gentios, ou seja, quando os últimos se completarem a serem os primeiros, os últimos eram os gentios que passaram à frente pela rejeição de Israel. Então, quando todo o evangelho for pregado a todas as nações, então completa o tempo dos gentios, para que os primeiros possam ser os últimos, ou seja, para que haja a volta de Israel. Então, com a plenitude dos gentios, vai ocorrer a conversão do remanescente, como já falamos. Para que isso aconteça, Romanos 11, 15, Romanos 11, 25 e 26, Lucas 11, 24, Atos 13, de 46 a 48. Quarto item das condições ou pré-requisitos. Também Jesus só pode vir quando for cumprido o número esperado de mortes dos justos e santos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Precisa haver um número de mártires, né, ou um número de crentes, de cristãos, que serão mortos quando um número já previsto, esperado por Deus, né, for alcançado, aí é que Jesus pode vir. Isso está em Apocalipse 6, de 9 a 11, leia com atenção. E o último, que é o quinto item, né, o último item de condição ou pré-requisito, ou seja, Jesus só vem depois que ele for cumprido, é referente o dia e a hora da volta de Jesus será propositalmente de surpresa, numa hora que ninguém espera. Ou seja, essa volta de Jesus, muita gente, já falamos isso, né? Vai ser à noite, vai ser durante a vigília, só porque existe aquela analogia. E não, propositalmente, o dia e a hora da volta de Jesus será quando tiver do item 1, aquela apostasia, quando tiver aquele marasmo, tranquilidade, uma paz aparente, todo mundo a ponto que até esqueceu que Jesus vai voltar, cada um está fazendo o que quer, né? Aquele clima, aquela situação em que está todo mundo ali tranquilo, esquecido dos compromissos de Jesus, né? Do comprometimento com Deus. E nessa hora, quando ninguém espera, é a hora da volta de Jesus. Esse é um pré-requisito também. Então, se tiver todo mundo atento, muita gente fala, não, vai ter um grande clamor espiritual, haverá uma grande situação, um reavivamento. Não, se isso acontecer, não haverá volta de Cristo até então. A volta de Cristo só ocorrerá exatamente o oposto disso. Quando tiver todo mundo, tudo marasmo, uma calmaria, tranquilidade, nada
né? Tudo que possa se confundir, as pessoas possam se esquecer, fazer as coisas. Ah, não tem nenhum problema a gente participar disso, participar da água. Não, o cristão está na terra, a gente pode fazer isso, fazer aquilo, não tem problema nenhum. Pois é, quando isso acontecer, aí é que Jesus volta. Senhores, então finalizamos essa parte dos itens prévios necessários para o entendimento. Falamos sobre as profecias que ainda vão ser cumpridas, quer dizer, falamos que isso é necessário, então falaremos delas. Falamos sobre a forma, já dissemos como que é o estilo literário do livro de Apocalipse, e falamos sobre conteúdo, dando inclusive um esboço, né, um resumo desse esboço, e apresentamos aqui situações que motivam a volta de Jesus e situações que são condições ou pré-requisitos para a sua volta. Ou seja, se elas não forem cumpridas, Jesus fica retido, ele está retido, está contido nos céus, esperando, aguardando que todo esse cenário se estabeleça para que ele possa vir. Glória a Deus, ora bem, Senhor Jesus. Senhores, obrigado então mais uma vez pela atenção de vocês, pela paciência, e vamos prosseguir. Tá? Fiquem com Deus, paz de Cristo para todos.